pessoal, voltando aí ao conteúdo, né? No vídeo anterior, eu parava aqui no coeficiente angular, que é onde eu comentava que vai ter uma novidade aqui, né? Mas é uma novidade semelhante a conteúdos que a gente já viu. Então, olha só, vou mostrar uma coisa para vocês aqui, para vocês terem uma ideia do que é o coeficiente angular, que é a inclinação de uma regressão. Ou seja, a gente vai calcular esse parâmetro aqui. Em seguida, vai calcular o beta zero, que é o intercepto. Mas observe que é um conteúdo que você já tem uma ideia. Se você lembrar do cálculo da covariância, vou apagar esse aqui que não precisa, né? Se você lembrar do cálculo da covariância, a gente está falando basicamente de uma função pronta, né? Que é essa daqui, covar. Então, se você observar que, dentro do que a gente já viu e foi relembrado aqui em termos de correlação, você vai observar que no numerador, aqui em cima, na fórmula da correlação, o que tem é covariância. Então, olha só, como eu comentei com vocês, só o que interessa para a gente, quando a gente está analisando a associação de duas variáveis, só o que interessa da covariância é o sinal, que aí a relação vai indicar, o resultado da covariância vai dizer se a relação é positiva, com o sinal positivo, ou negativa, com o sinal negativo. Quando a gente enxerga a correlação, aí você tem a escala, né? Menos 1 a 1. Beleza. Acontece que, se você observar, o denominador da correlação é sempre o produto dos desvios padrão de cada variável. Então, o resultado dessa multiplicação aqui sempre vai ser um número positivo, toda a vida, sempre vai ser, porque vai ser o valor do desvio padrão de uma variável vezes o valor do desvio padrão de outra variável. Significa que a correlação ela segue o sinal da covariância, beleza? Então, o coeficiente de inclinação é uma medida que ele descreve, vou mostrar aqui para você, vamos dizer assim, a taxa de variação, mas não é exatamente aquela taxa em percentual que a gente conhece na contabilidade. Ele define um valor, estima um valor de que quando a variável y se movimenta, quanto a variável x se movimenta, o quanto a variável y responde. Vou explicar melhor, mas a questão é a seguinte, é que esse beta 1, que é essa inclinação, ele, no numerador, também tem covariância. Só que no denominador, você vai ter a variância da variável independente. Entende? O que isso significa por enquanto? Que sempre o sinal do resultado desses cálculos, ou seja, da covariância, da correlação e da inclinação, vão ser sempre os mesmos. Por quê? No numerador, no denominador da covariância não tem nada. Covariância é só covar, né, vezes o produto dos desvios. No denominador da correlação, o que você vai ter? Produto de desvios, sempre um número positivo. Toda a vida um número positivo. E no denominador do beta, que é a inclinação, o que você vai ter? A variância da variável independente. A variância vai ter sempre valor positivo. Então, toda vez, em todos os casos,
que você tiver, óbvio, né, analisando os mesmos dados, você vai sempre constatar a mesma direção. Então, você pode fazer uma conta aqui, né, evidenciando isso. Mas o importante é você entender o conceito, a lógica. Se você olhar a fórmula sozinha, né, da covariância, você vai ver isso aqui. Em algum lugar aí atrás, né, nos conteúdos, foi uma das primeiras que a gente viu, você vai ver um somatório. Você vê basicamente quando é para aparecer, quando ele tem que aparecer, ele não aparece. Cadê ele? Tá aqui. Você sempre vai encontrar isso aqui. Somatório dos produtos do desvio médio da variável x, que é isso aqui, ó. A covariância é só essa fração aqui, ó, de cima, o numerador. Entende? Então, olha o que vai acontecer. Vou fazer aqui a conta para você olhar. Vai ter aqui covariância. Covariância. Vou fazer ela pronta. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer assim, ó. Deixa eu ver aqui. Não, vou fazer aqui, ó. Covar. Olha só o detalhe que eu vou fazer. Eu vou demonstrar isso aqui para vocês verem o sinal, tá? Mas o que acontece? Quando você faz o cálculo usando a fórmula da covariância no Excel, você tem escolha para amostra e população. Tá legal? Quando você faz a correlação, você não tem. Então, a correlação ela só traz a populacional. Então, para fins dos nossos cálculos, tá legal? Eu vou trazer a covariância populacional, só para você ver a similaridade. Mas a gente está lidando com dados amostrais aqui, tá bom? Então, é só ficar atento. O que acontece? No Excel, às vezes, ele traduz, ó, covariação P de população e S. Pô, o que é S? S é sample, de amostra. Aí, quando você olha o desvio padrão, o danado vai e não traduz, ó. Ele coloca A de amostra. Tá legal? Então, só tem que ficar atento para isso. Claro, nas questões, eu procuro deixar especificado, usar a população, usar a amostra quando a gente está falando de covariância. Em outros casos, você, claro, vai ter que deduzir, então tem que estar atento no material, porque são pontos muito parecidos, facinho de você confundir e achar que tem alguma coisa errada, não sei o que e tal, entendeu? Então fica só atento para isso. Eu estou só mostrando isso aqui para te mostrar a similaridade das coisas, né? Dos sinais, covariância, correlação, inclinação. Então, covariância, beleza? Vai dar esse valor aqui, que a gente só aproveita o sinal, como eu já falei. Correlação, que vai ser o réu. A gente vai achar isso aqui. Opa. Beleza, que é esse que a gente já achou aqui, né? Paraná, Paraná. E aí tem um detalhe interessante. A correlação, a covariância e a correlação, elas são simétricas. O que eu estou querendo dizer com isso? A covariância de GPA com S-teste é igual à covariância de S-teste com GPA. Quer ver? Eu vou inverter aqui, ó. Vai dar a mesma coisa. Vou inverter aqui para D e aqui para C. Beleza? Igual, tá? Ela é simétrica. E a mesma coisa acontece para a correlação, justamente porque, como eu comentei com vocês, né,
correlação tem a ver com a associação, não tendo a busca de explicar quem causa quem, né? Então, aqui, ó, você tem... agora você vai ter D. Você tem aqui a mesma coisa, tá? Bom, por que eu estou falando isso aqui? Porque o negócio vai mudar agora, na hora de fazer a inclinação. Vocês estão vendo aqui que tem o mesmo sinal, né? Tá vendo? O sinal da correlação acompanhou o sinal da covariância. Quando você calcula a inclinação, que a gente também chama de beta, mas é um nome dado, o verdadeiro é inclinação ou declividade. Aí essa conta matemática geralmente é chamada de beta, mas o nome, a definição é inclinação ou declividade, tá? Vou chamar aqui de beta. Aqui dentro da letrinha, dentro da letrinha, então, nossa, que letra feia. Pronto, um pouco menos pior. Bom, então, o que vai acontecer? No Excel existe a função pronta. Eu trago ela detalhada aqui, caso você queira fazer manualmente. Tá legal? Se você quiser fazer manualmente, você vai conseguir fazer. Ou seja, é só dividir covariância populacional pela variância. Então, vamos lá. Eu tenho aqui inclinação, só que agora ele pede para eu dizer quem é a variável y e quem é a variável x. Ou seja, na frente tem que vir a variável explicada, ou seja, que é a variável dependente, e aqui em seguida a variável explicativa, que é x. Isso nós já vimos ontem. Eu digo, na hora que eu expliquei, né? Que foi ontem mesmo. Aí você vai pegar aqui y, e x. Fecha. Você vai achar esse valor aqui. Ok? Vou já explicar o que ele significa. Então, diferente da correlação e da covariância, se eu inverter essa ordem aqui de quem é dependente ou independente, vai mudar o valor. Então, tem que ter muito cuidado, muita atenção sobre o que está sendo especificado para você fazer direitinho. Mudou o valor. Tá legal? Mas não é isso que a gente quer. Então, eu vou colocar isso aqui, eu vou colocar aqui, escrever inconsistente aqui, tá? Inconsistente não, deixa eu colocar aqui, não é isso. Tá bom? Você vai lembrar o que é. O certo é esse aqui. Ou seja, a variável, aqui a nossa variável GPA como dependente e esse teste como independente. Tá bom? É isso aí. Agora, o que é mais interessante disso tudo? Aquilo que eu comentei com vocês. Ó, a correlação acompanha o sinal da covariância e a inclinação acompanha o sinal da correlação e covariância. Entendeu? Por quê? Porque no denominador da correlação e da inclinação tem um produto ou um parâmetro que só pode ser positivo. Então, o que vai acontecer é que o resultado, vamos dizer assim, o cálculo resultante dessa conta vai acompanhar o resultado do numerador. Entende? Então, é por isso que fica sempre as três aqui, covariância, correlação e inclinação, acompanhando o sinal. Tá bom? Então, esse aqui em vermelhinho, para você ter cuidado aqui, né? Não é isso, você tem que observar o modelo especificado que foi descrito,
que é esse aqui, esse GPA como dependente e esse teste como independente, beleza? Eu posso, com base nisso, continuar os cálculos, mas os cálculos inteiros da regressão. Mas, assim, é muito importante dizer o que significa isso aqui, esse 0,02. Bom, a covariância, a gente sabe que é só o sinal que a gente aproveita, ou seja, tem uma relação positiva entre GPA e S-teste. É a covariância, né? A correlação dá força de associação. Então, a gente tem uma correlação aí de 0,21, vamos dizer, né? E ela é significativa ao nível de 5%, tá bom? Ou seja, com nível de confiança de 95%. Para a inclinação, também tem um teste de hipótese, também tem um teste T, que a gente vai fazer já já, vai já aparecer esse cálculo. A questão é, o que significa esse 0,02? Olha só, quando nós fazemos o gráfico, nós fizemos isso, né? Esse gráfico aqui, eu acho que... Cadê? Quando nós fizemos esse gráfico de dispersão, nós pedimos, o Excel traz isso, mas sem ter esses conceitos é muito difícil entender o que significa. Mas você já pode pedir a equação, entendeu? O que é isso aqui? Significa o seguinte, que quando x, que é o S-teste, varia 1, o GPA varia 0,0271. Significa o seguinte, vou já voltar aqui para lhe mostrar que essa taxa de variação, que esse valor da inclinação é uma taxa de variação fixa. Vou já te mostrar. Mas vai guardando aí. Significa que quando o S-teste varia 1, aumenta 1, o GPA aumenta em 0,0271. Entende? A resposta é de 0,0271, em média. Então, o que é importante a gente ter de noção? É que esse elemento, que esse parâmetro, essa inclinação, vamos dizer assim, a medida que vai dizer como a variável x influencia na variável y. Entende? Como x influencia em y. Em boa parte dos estudos em contábeis, finanças, o que mais interessa é o sinal, ou seja, tem um efeito positivo, o que é muito coerente, né? E aí é coerente com o que a gente conversava lá no começo, que pessoas, por exemplo, que têm uma nota muito interessante nesse teste de entrância, teste de vestibular, vamos dizer assim, também isso explica, em boa parte, né, dá uma noção de efeito, né, de explicação para as pessoas que tiveram uma trajetória, vamos dizer assim, boa, né, uma trajetória positiva, ou seja, ao longo da vida, entendeu? Ao longo da vida que eu digo da carreira escolar, entendeu? Então, além de haver uma relação, quando você faz a correlação, você acha a relação entre elas, entendeu? E aí, quando você faz a regressão e calcula a inclinação, você diz como como x influencia em y. Ou seja, nesse caso nosso aqui, como o S-teste influencia no GPA, entendeu? Então, você sai da correlação, que é só para saber se tem uma associação entre as duas coisas, para verificar a relação de causa e de efeito. Entendeu? Então, em suma, né, vamos dizer assim, em boa parte, a nota de entrância no vestibular, aqui na nossa base de dados, aqui, explica o desempenho escolar ao longo da carreira do estudante. Entende? Então, isso aqui, gente, é a aplicação desse tipo de
modelo, que a gente chama de modelo de regressão linear simples, é uma das coisas mais usadas assim, no mundo dos negócios. Eu vou mostrar para vocês um caso, espero que dê tempo. Eu vou pegar o quadro pronto da internet e vou recalcular a regressão na unha para vocês verem, por exemplo, da Disney, né? De como, por exemplo, o SP500, que é um índice de bolsa, explica a variabilidade dos retornos da Disney. Pode ser com qualquer outra empresa. Estou pegando esse caso da Disney porque é bem representativo, é mostrado só um quadro com os dados prontos. Aí a gente pega, aplica tudo isso aqui que a gente está vendo e acha exatamente os mesmos resultados. Penso eu que isso dá uma segurança para você em termos de interpretação do que significam essas coisas, né? Então, a ideia é essa. Então, isso aqui, ó, nós já calculamos, né? Já determinamos, que é a inclinação. O que eu vou fazer agora é fazer o intercepto. Esse intercepto, que é esse beta zero aqui, trazer para cá essa fórmula. Então, esse daqui, beleza. Então, o intercepto vamos dizer assim, qual seria o valor de y, considerando que a inclinação fosse nula. Entende? É esse que é o papel do intercepto. Quando você faz cálculo de betas de ações, normalmente esse valor é pertinho de zero, bem perto de zero. Vamos imaginar. E esse cálculo aqui do coeficiente angular, aí é outra conta, não tem nada a ver com covariância e correlação à inclinação. Quer dizer, na hora de interpretar, você não pode desprezar o cálculo, mas eu estou falando que essa ideia de covariância no numerador não tem para o intercepto, não. Então, o sinal do intercepto não necessariamente acompanha o sinal da covariância correlação e inclinação, tá bom? A conta para o intercepto é outra. O intercepto é uma diferença média. Parece um negócio meio esquisito, mas eu vou mostrar aqui por que ele é uma diferença média. Se eu não me engano, eu fiz aqui. Ah, não, eu usei aqui a fórmula pronta, mas eu vou fazer o cálculo para você. Então, olha só, olha o que ele traz aqui interessante, ó. Ele pede para você manter a sequência, ó. Intercepção, ó, variável dependente aqui na frente e depois variável independente. Tá? Variável dependente aqui, depois variável independente. Tá aqui. Esse é o valor do intercepto. Beleza? Como é que interpreta ele? Vou já explicar. Então, vamos lá. Ok, está aqui intercepção. O que isso significa? Que nós já temos os dois parâmetros. O resíduo não é um parâmetro, é uma coluna de diferença que eu vou já explicar também. Ela vai ficar longa, mas é isso mesmo. Regressão é isso aí, não é conversa curta, não. Então, o que vai acontecer? Nós já fizemos o nosso modelo. Deixa eu botar aqui. Tá. Já está aqui o nosso modelo, né? Como eu já tenho os parâmetros, então eu posso descrever esse modelo. O que ele vai ser? GPA, que é a variável, né? É uma cross-sectional, ou seja, é só um momento do tempo, não é série de tempo nem painel. Deixa eu ver, melhor fazer assim. É igual ao beta 1, ou beta 0, que é 2,4030, e você vai escrevendo seu modelo. 0,0 ponto, né? 0,271. 4 casas está bom. S-teste e aí aqui já é um modelo calculado. Aqui não tem o resíduo, né? Não precisa escrever o resíduo aqui.
formatar célula, subscrito. Pronto, você terminou a sua conta. Dizer qual é o modelo é dizer isso aqui. Tá legal? E a interpretação, vamos dar mais um toque nela agora. Eu falei para vocês o seguinte, que esse modelo está dizendo que quando o S-teste aumenta em 1, a variável resposta aumenta em 0,0271. Isso foi o que eu expliquei. Então, eu disse também para vocês que isso aqui era uma taxa de variação, um valor constante. Quando eu digo taxa de variação, estou falando de um valor constante de variação, não uma taxa percentual, como a da matemática financeira ou do desvio padrão dos retornos. Não, não, não. É um valor, é um quantum, um valor de variação. Aí você fala, pô, professor, mas espera aí, se soma aqui 2,4030, como é que pode ser uma variação, um valor constante? Não vai ficar variando junto com o intercepto? Aí eu vou te dizer o que acontece. Olha só. Eu vou colocar aqui do ladinho, peraí, deixa eu ver aqui onde fica melhor para te mostrar. Vamos supor o seguinte, vamos colocar aqui o seguinte. O intercepto, vou colocar aqui na sequência, né? O intercepto, ele é esse valor aqui. Intercepto. Vou colocar aqui do lado, só para a gente não... para a gente enxergar melhor o que eu vou fazer. A inclinação é isso aqui. É porque muita gente acha, que coisa difícil, coisa complicada, a gente não tem como explicar. Claro, professores aí desenvolvem seus métodos, né? Mas de fato, é muito número, é muito cálculo para fazer para achar esses valores. Mas se você parar para perceber, não é difícil, ficam ali sempre no mesmo lugar, média, variância, covariância, correlação. Se você entender bem esse média, variância, correlação, covariância, você entende praticamente tudo, entendeu? Então, vou colocar aqui, inclinação. Beleza. O que eu estou falando? O que eu disse para você? Que quando S teste varia 1, o GPA varia 0,02. Olha só como isso aparece. Assim, ó. S-teste, vamos dizer que o S-teste é 1. Aqui, ó. S-teste que é 1. S-teste que é 2. S-teste que é 3. Então, olha quanto é que vai dar a variável resposta. Ó. Intercepto mais, eu estou aplicando o modelo agora. Inclinação vezes 1. Dá isso aqui. Okay? Aí, intercepto mais inclinação vezes 2. Dá isso aqui. Aí você fala, olha aí, professor, não está variando igual. Espera aí, calma lá. 3. Mais um aqui. 4. Pois é, está tudo diferente, né? Mas, se você pegar a diferença um para o outro, olha quanto é que vai dar. Uma variação constante, que é justamente o significado, né, de taxa de variação, que é a inclinação. Entende? Então, a cada uma unidade de variação em S-teste, a variação correspondente, resposta em GPA, vai ser 0,0271. Entende? Essa que é a ideia da inclinação. Então, o restante é leitura. É você ler, perguntar, fazer, discutir. Entende? Bom,
Aí agora eu posso continuar os cálculos, né, do que é necessário para você enxergar uma regressão inteira, tá bom? Beleza. Já temos um modelo, que eu acho que é a parte assim, acho não, né? É a parte mais interessante de se entender, né, na regressão, que é o modelo de regressão. Mas os cálculos intermediários, para entender ele, precisam ser feitos. Bom, então o que vai acontecer? Agora que eu tenho o valor de alfa, né, que é desculpe, alfa não, de beta 0 e beta 1, que é o intercepto e a inclinação, então eu posso achar o valor previsto, ou seja, geralmente chamado de Y chapéu. O que é esse valor previsto? É o valor resultante da associação entre os estimadores e o valor efetivamente observado em X. Entendeu? Então, por exemplo, quando você vê que fica pertinho, né? O valor de Y é 3, o valor de X, 21. Quando você coloca o X dentro do modelo, o 21 dentro do modelo, ou seja, o 21 é da variável X, né? Dá 2,97. Bem parecido, né? Nem sempre é assim, mas aqui foi. Então, tanto é que se você tirar as casas, você acha até que é igual, né? Mas não, é quase igual, é um previsto. Então, aqui tem todos esses cálculos que a gente já conhece, tem parte dos cálculos que a gente, na verdade, todos a gente já conhece, né? A diferença x ao quadrado, que eu vou explicar depois, que é para fazer o cálculo do erro padrão associado ao beta, que eu prometi também mostrar para você, associado à inclinação. E aqui tem o desvio médio de y, desvio médio ao quadrado de x, de y, que é a variância de y, né? O x médio, o desvio médio de x e a variância de x. Ou seja, esses cálculos aqui são intermediários para a gente fazer o que a gente já conhece. Ó. Soma dos quadrados totais, soma dos quadrados explicados, que é o mesmo cálculo de soma dos quadrados entre os grupos lá da A nova, e soma dos quadrados chamado dos resíduos, que é soma dos quadrados dentro dos grupos. É um cálculo muito parecido com o do que a gente viu lá na nova. Isso vai já aparecer novamente. Então, a fórmula já está aqui dentro, eu detalhei para vocês, né? Só é dar um duplo clique. Aí é uma questão de leitura para saber o que tem dentro, dar uma estudada e tal. E aqui no final tem as somas, né? Que a gente vai utilizar, vai precisar utilizar, né? Então, olha só, o que a gente vai ter aqui? Vamos continuar os cálculos do que precisa para montar a regressão. Soma dos quadrados totais, eu trouxe aqui a nossa formulinha, né? Que é só pegar aqui, que é esse aqui a gente já conhece, que está aqui embaixo, ó, soma dos quadrados totais, que é só pegar o y menos a média dele elevar ao quadrado, soma dos quadrados totais, soma dos quadrados soma dos quadrados explicados, que é o entre da nova, aquela mesma da nova, okay. Soma dos quadrados dos resíduos, vai fazer mais sentido daqui a pouco, que é o dentro, ok? Aqui, quando eu digo total entre e dentro, eu estou falando desse cálculo aqui, ó, que vocês devem lembrar. Aqui, ó. Entre grupos e dentro dos grupos. É a mesma nova, a gente muda um pouquinho a fórmula e tal. Na verdade, não muda praticamente nada, muda só as variáveis, né? Mas o cálculo é de variância. E aqui a gente vai ter os quadrados, a soma, os graus de liberdade associados a cada um desses quadrados. Soma dos quadrados totais, igualzinho que a gente já viu. Soma dos
quadrados explicados, que é K menos 1. Nesse caso aí, os grupos são as variáveis, né? São duas variáveis, então 2 menos 1. Variáveis são duas, nós temos duas. Só um comentário. Esse K é o número de estimadores, tá? Nós temos dois estimadores. Não é variáveis não, tá bom? Estimadores. São esses dois aqui, ó. Okay? São dois estimadores. E aí, N menos K, e aí são 141 observações menos 12 estimadores. E aí, a gente vai fazer o que a gente já sabe. Ou seja, média dos quadrados explicados. Eu vou lá, pego essa daqui, ó. Pego a média dos quadrados explicados e divido pelos graus de liberdade associados a eles. Então, média dos quadrados explicados. Vou ter isso aqui, né? Média dos quadrados dos resíduos, ou seja, do que não é explicado. Eu comentei isso na aula passada, né? Sobre a nova. Que tem aqui, ó. Lembra disso? Você tem a variância entre e a variância dentro. Essa variância dentro é resíduo. Então, olha só. Agora, média dos quadrados explicados, média dos quadrados dos resíduos, que é esse D aqui de dentro, ó. Tanto é que você pega dos graus de liberdade de dentro. Aqui, ó, estou dividindo esse ANOVA aqui, por essa soma dos quadrados aqui, por essa daqui. Beleza? Aí tem o teste F, que já trago ele pronto aqui para você ver que nada mais é do que a média dos quadrados explicado dividido pela média dos quadrados dos resíduos. Você se pergunta, mas tem que fazer tudo isso? Eu falei, não, porque eu estou detalhando os cálculos, como eu falei no começo do curso, né? Detalhar o máximo que a gente puder. E aí eu vou depois mostrar em 3 ou 4 botões como colocar tudo isso daí para fora. Então, esse aqui vai ser o p-valor associado ao... Opa! Ah, tá, é uma vírgula aqui. Isso aqui, sempre... aqui, ó, vírgula aqui, vírgula aqui. E mais uma vírgula aqui. Pronto. O p-valor. Tá? Agora, uma coisa sensacional que aparece, mas depois a gente discute isso, é que o p-valor no teste F é igualzinho ao p-valor do teste T associado ao coeficiente de regressão. Que ele, você vai já ver, ele não está aqui ainda, mas ele vai já aparecer. Porque eu não fiz ainda o teste de hipótese para o beta, né? Vai já aparecer. Ok. Então, esse coeficiente de determinação, se você deve estar vendo lá, ler o material, é o percentual de variância total. Lembra que tem a soma dos quadrados totais? É o percentual de variância total que é explicado pela variável. Então, se você for olhar a soma dos quadrados explicados, que é essa daqui, você tem essa informação do que é explicado. E a soma dos quadrados totais é isso aqui. Você tem informação também. Então, é só você pegar aqui, ó, entre, que é o que é explicado pela variável, dividido pelo total. Vai ter esse percentual de explicação. Agora, o que significa isso? Eu vou fazer só uma continha rápida aqui, nem me lembro quanto é que dá, mas é uma conta, eu já estava aqui, né? 14, 13, tá.
é uma fórmula pronta do Excel que calcula o coeficiente de determinação. Tá? Eu vou deixar ela aqui do ladinho, ó. Chama RQuad. E aí você diz quem é a variável dependente, quem é independente. Ó. Quem é dependente. E a medida sai em percentual mesmo. Dependente e independente. Para ele aí, ó. Tá? Só para você conferir se os cálculos estão. Porque para estar batendo isso aqui é porque o resto está tudo certo. Beleza. Então significa o seguinte: esse percentual de que a gente chama de coeficiente de determinação, também chamado de R2 da regressão, ele está dizendo para a gente que do total da variância, que você agora sabe que variância nesse sentido é a soma dos quadrados totais, disso tudo, desse montante de variabilidade, que nesse caso aqui deu 19,4, 4% disso é explicado pela variável S-test. Entendeu? 4% é explicado por essa variável independente. Se você olhar com carinho, você vai olhar que dentro desse SQT, ó, olha só o que tem aí dentro. Soma dos quadrados totais. Olha aqui o que tem. Ó. Soma dos quadrados totais. Olha o que tem aqui. É o montante de variação da variável dependente. É o montante de variação, montante de variância da variável GPA. Entendeu? Então, a partir do ponto, do momento que você pega a variância entre, ou seja, que é esse M18 aqui, vamos ver o que tem dentro dele, que é a soma dos quadrados explicados, que é isso aqui, ó, que é, vamos dizer assim, o que consegue ser explicado. Aí você vai ver o que tem aqui dentro da soma, no somatório, dentro da fórmula, você vai ter a observação, ok? Deixa eu ver aqui, segundinho. Soma dos quadrados explicados. Você vai ter o y previsto, ou seja, o valor previsto, menos a média dele ao quadrado. Ou seja, só o que é explicado. Entende? Olha o que tem, só repetindo o que tem dentro da fórmula. O y estimado menos o y médio quadrado. Isso é a soma dos quadrados explicados. Aí você fala, pô, explicado, mas explicado por quem? Ora, se você sabe que aqui dentro do y estimado o que tem é a determinação do valor estimado usando a variável x, que é independente, então você está dizendo que é a soma dos quadrados explicados pela variável independente. Só que a conta, você olhando ela pronta, você não consegue ver isso. Você tem que ir atrás e tentar entender o que tem dentro das células. Então, aqui você tem o valor estimado, que vai estar estimado usando a variável independente, menos o valor médio. Entende? Então, você vai ter ali só o que é explicado. Se você soma, e aí ao somar, você chega no conceito de soma dos quadrados explicados. E aí, você divide a soma dos quadrados explicados pela soma dos quadrados totais, significa que você vai ter o percentual que a variável x é capaz de explicar da variância total de y. Porque você sabe o que tem dentro da soma dos quadrados totais. Entendeu? Então, entender, ver, olhar tudo isso de primeira não é fácil. Tem que tentar entender o que tem dentro das células. Beleza? Aí eu coloquei aqui o não, entre aspas, do R2 da regressão, que é resíduo, pessoal. Ou seja, tem um monte de coisa aí
que não é, eu não vou entrar no mérito de que se é baixo ou é alto, porque o coeficiente de determinação é uma medida, esse sim é literalmente um indicador de ajuste. Não dá para dizer assim, o que eu posso dizer é que ele não é muito alto, isso eu posso te falar. Agora, você vai encontrar pesquisas sensacionais publicadas nos melhores jornais, melhores revistas do planeta, que tem R2 de 3%, 4%. O importante é você explicar aquele poder de explicação, aquela massa de dados, né? O significado econômico daquilo ali, e não se perder, se escravizar no resultado do R2, né? O R2 é somente um indicador importante, útil, mas ele não é assim totalmente, não é o carro-chefe da pesquisa, da análise, né? Então aqui você vai ter que não é explicado pela variável x, ou seja, o que está no resíduo. É uma porção de coisa. Então, volta para aquela conversa anterior que a gente teve, né? Você imagina a quantidade de variáveis que podem ter aqui dentro, que podem ser capazes de, se descobertas, se observadas, especificar melhor o modelo e explicar o desempenho de GPA, explicar o modelo, tá? Explicar, vamos dizer assim, a variabilidade de GPA, entendeu? Então, normalmente, os modelos que a gente enxerga por aí têm diversas variáveis, são múltiplos. Modelos só com uma variável independente, de início, já há críticas a respeito, entendeu? Mas, como eu estou falando para vocês, não dá para dizer que está errado, né? A estatística ela é muito, assim, precisa, mas ela não é uma ciência exata, entende? Vamos lá. É isso. Então, o R2 ajustado é um R2 que é calculado considerando as variáveis independentes que tem no modelo. Tá? Ele é ligeiramente menor que o R2 comum, né? Ligeiramente menor, ok? Bom, então, eu vou agora, esse aqui eu vou já fazer essa conta para vocês, mas agora eu vou, já que a parte mais grossa acho que já foi, de massa, assim, de colunas e tal. Então, olha o que acontece com a função do Excel. Se você for, já sabe quem é variável dependente, já sabe quem é a variável independente, você vai, análise de dados, aqui, ó, regressão, tá? Aí aqui, ó, intervalo y de entrada, ou seja, variável dependente, intervalo x de entrada, variável independente. Então, tem nada aqui. Você vai só clicar no rótulo, vai lá, atrás da variável independente, coloca, tá com rótulo, hein? Tá com rótulo que eu digo é o nome da variável aqui na pontinha da coluna, tá beleza? Isso é rótulo. Rótulo de y, beleza? Aí eu vou escolher aqui um lugar para jogar os dados, o resultado, né? Vou trazer aqui, exatamente aqui. Opa. Então, vamos lá. Pronto. E aí ele vai trazer aqui, ó. Meu Deus. 40. Tararara, tararara. Pronto. Olha só, vem a regressão inteira aqui, ó. Essa montanha de informações. Ó. Isso sai de uma vez, né, não consegue entender direito, né? Então, ó, o que é
R múltiplo? Gente, é simplesmente o coeficiente de correlação. Está aqui ele. Eu vou fazer os links aqui para você lembrar depois de onde vem. R quadrado. R quadrado já fizemos agora há pouco. Esse cara aqui. Né? R quadrado ajustado. R quadrado ajustado é esse cidadão aqui. Tudo igual. O R quadrado ele é em percentual, tá bom? Ele é de 0 a 100%, tá bom? E, opa. Então, vou já explicar, tá? Segura aí. Beleza. Então, olha só quem que apareceu aqui. A nova. Entendeu? Ó, regressão. Esse aqui é a soma dos quadrados explicados. Tá vendo? Vou até colocar aqui, ó. Soma dos quadrados explicados pela variável y. Soma dos quadrados explicados. 082, tá, vamos atrás dele. Aqui. Cadê? Vou colocar ele. Não dá nem para. Vou fazer isso aqui, hein, pessoal? Por favor. Vamos perder aí. Vou colocar aqui SQ. Né? Ele, ó. Para você saber de onde veio o danado. Soma dos quadrados explicados. Está aqui ele. Soma dos quadrados totais. Resíduos, né? Que é a soma dos quadrados dentro. Dos quadrados explicados. Vou colocar aqui entre. É tudo muito parecido. Então, você vai guardar aqui, ó. Quando você olhar esse, você vai lembrar disso aqui. Ó. Soma dos quadrados explicados entre. Soma dos quadrados resíduos. E soma dos quadrados totais, né? Soma dos quadrados total. Que é esse aqui. Cadê? Soma dos quadrados totais. Aí eu vou dar mais uma afastada aqui, que é para você lembrar agora dos graus de liberdade, né? Que aí é K, número de estimadores, menos 1. Está aqui ele. Beleza? Os graus de liberdade, vou colocar aqui GL. Graus de liberdade. Esse é N menos K, ou seja, o número de observações menos o número de estimadores. E esse aqui, total, né? Que é N menos 1. Aqui nem tem nada aqui. N menos 1. Total. Tá bom? Bom, esse MK é a razão, né? É a divisão. MK, desculpe, MQ, né? Vai ser a média dos quadrados explicados, dividido por 1, média dos quadrados dos resíduos associados aos graus de liberdade dele, tá aí, ó, e pronto. E o teste F é a média
média dos quadrados explicados dividido pela média dos quadrados dos resíduos. Está aí. E o teste F vai ser o valor P, ou seja, o P-valor, né, que está associado a esse cálculo de teste F. Está aqui o danado. Tá bom? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vai trazer porque... Ah, não, ele vai trazer sim. Peraí. Aqui, vírgula aqui, vírgula aqui. Tá aí ele. Também não precisa tanto número, né? Então, aqui vai estar tá descrito o cálculo inteiro para você. Para você saber de onde vem cada uma dessas coisas, né? Vou já voltar aqui, tá bom? Vou já voltar. Bom, aí vem a regressão, os dados, os parâmetros da regressão. São esses dois aqui, né, que a gente já calculou. Então, esses dois, vamos andando aqui. Opa. Esses dois aqui, a gente já tem, né? Que é o... Não, o teste T. É o... Tá aqui. Interceptor e aqui o beta. Já temos. Bom, aí o erro padrão, eu vou ter que entrar nos cálculos agora, o erro padrão de cada um dos estimadores, né? Erro padrão de toda regressão, que é aquele que eu fiquei de mostrar para vocês. O que que ele é? Não recordo se isso tem no professor Lavigne, tá? Mas é bom saber o que que é. O que que ele faz? Ele pega toda a variância, N148, ó, ele pega toda a variância dos resíduos, ó, toma, que é esse aqui, ó, toda a variância dos resíduos, que já está até aqui, né, que é o dentro, né, é resíduo, e aí divide pelos graus de liberdade, que vai ser 141 dividido por 2. Isso vai dar a variância. A partir do momento que você tira a raiz, você passa a ter o erro padrão. Então, esse é o erro padrão, a grosso modo falando, é como se fosse o desvio padrão da regressão inteira. A gente chama de erro padrão porque ele está associando a soma dos quadrados dos resíduos, ou seja, a soma dos quadrados do que não é explicado pelo modelo, né? A partir do momento que você tira a raiz, você tem o erro padrão da regressão, ok? E esse seguinte, que é a variância, cadê aqui? Na verdade, devia ter colocado antes, né? Que você pode enxergar assim, né? É o ideal aí mesmo. A variância do modelo de regressão seria o erro padrão ao quadrado, entende? Uma variância, uma medida inteira de variância para regressão, certo? O padrão associado ao coeficiente, aí é uma fórmula mais específica, pessoal. Aqui. Esse 30. Tá faltando aqui, Marcelo. Peraí, calma aí. Esse 27. Ah, tá bom. Falta uma continha aqui. Lembra dessa determinação do somatório de x ao quadrado? É cálculo intermediário para calcular o erro do estimador. Esse erro do estimador
Se você estiver muito interessado, você vai atrás dele, mas eu coloquei ele aqui só para te mostrar de onde vem. Então, ele é... Ok. E aí você acha o erro padrão, que essa conta aqui é um pouquinho mais complicada, tá, gente? Se você olhar esse valor aqui que eu estou procurando, o erro padrão que está associado ao estimador 0,02, que é a inclinação, né? A gente chama de estimador, declividade, inclinação, beta. E aí o teste T ligar, aí eu vou poder ter o teste T associado à inclinação, que vai ser o valor da inclinação dividido pelo erro padrão associado a ela. Essa parte é um pouquinho mais, talvez seja um pouquinho mais complicada. Está aqui ele, 2,49, que é o teste T. E aí eu trago, por óbvio, né, assim, já que dá para fazer, já que é tudo teste T, então eu trago também o p-valor associado a esse teste T. Acho que de tudo isso aqui é meio complicadinho mesmo de fazer agora, de detalhar agora, é o erro padrão do estimador, mas o restante é de domínio nosso. Então está aqui, ó, o p-valor associado a esse teste T, você vê aí que é igualzinho esse aqui, ó. Aqui, ó, o teste T e o p-valor, né? E aí os intervalos de confiança, que eu vou fazer agora para você ver. Que é assim, ó, esse aqui, ok, já fizemos, né, que eu estava vendo, que ele, o erro padrão da regressão. Então, os coeficientes estão aqui. O erro padrão é aquele que já está lá, o teste T também, então dá para você enxergar lá, aqui nessa relação. O que eu acho interessante mostrar é uma coisa que você já sabe, né? Que é o intervalo de confiança para estimador. Então, a gente estava acostumado a fazer o estimar, né, calcular o intervalo de confiança para média. Então, a gente está aqui buscando saber qual é o beta populacional. Então, a gente está estimando um beta, né, estimando uma inclinação que é com dados amostrais. E aí, o Excel, ele traz para a gente o cálculo dos intervalos de confiança a 95%, para a gente ver aqui e fazer esse negócio. Espera aí. Um segundinho só. Então, olha só o que ele tem aqui. Tem que tá repetido aqui, né? Então, eu vou apagar, tá? Porque, na verdade, por causa do intercept. Mas tudo bem, o que interessa para a gente é esse intervalo de confiança. O que ele é? Ele, se você lembra o intervalo de confiança, você tem que achar as bandas de erro, né? Então, essas, vamos dizer assim, bandas de erro, a gente já sabe. Por quê? A gente tem o erro padrão, está aqui o erro padrão desse estimador, né? O nosso estimador é a média, agora o estimador é esse coeficiente. A gente tem o erro padrão dele associado a um teste T de 95%. Então, eu tenho 95% de nível de confiança para 141 menos 2 graus de liberdade, ou seja, 139 graus de liberdade. Então, eu já até tenho esse valor crítico aqui, ó. Ele está aqui, ó. Teste T, ó. Valor T, ó. Valor crítico para o T, tá bom? Mas eu vou lá buscar ele, só para fazer de outro jeito aqui. Então, eu tenho aqui ó, 139 graus de liberdade. Tenho
141 menos 2 dá isso aqui, tá bom? E aí, agora eu tenho o erro padrão. Então, se eu tenho o erro padrão, então eu tenho o valor que eu vou diminuir e somar para achar o intervalo de confiança. Esse menos esse vezes esse. Beleza? Então, vamos ver se fecha direitinho. Então, eu vou ter aqui o estimador menos esse. Fechou? Igualzinho. Que seria a banda inferior, né? E esse estimador mais esse, que seria a banda superior. Tá certinho. Beleza? Então, é isso, pessoal. Regressão é isso. Eu estou calculando os indicadores, a gente teria que entrar na parte de pressupostos, mas a gente precisaria de mais tempo para explicar com esse nível de detalhamento. Eu queria deixar aqui registrado que sempre que você precisar de um apoio, discutir, conversar sobre dados e medidas para achar esses parâmetros, para ter boas regressões, você não hesite em me procurar, tá beleza? Então é isso aí, gente. A aula é longa mesmo, é esse o conteúdo e vamos em frente. Se você olhar, está bem coerente com a sequência que o professor Levine usa, né? Mas aí vamos conversando. Grande abraço.